relação a fé e lei, a segunda entre fé e obras. E vamos ler então o texto que vamos meditar nesta manhã. Tiago 2, de 1 a 13. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então aqui está, meus irmãos, o texto de Tiago, onde ele nos fala a respeito da fé em relação à lei. E o tema que nós propomos para nesta manhã é o resultado da fé na vida do cristão. O resultado da fé na vida do cristão. O primeiro resultado que ocorre na vida do cristão é ele evitar o favoritismo e buscar uma vida de humildade, sempre buscando o bem do outro. E ele então vai exatamente, Tiago, exprimir aqueles irmãos que estavam recebendo sua carta, a que evitem essa questão do favorecimento de um em detrimento do outro. E ele cita que tipo de favorecimento está se tratando. Ele diz: olha, irmãos, não tenham a fé de vocês baseado nisso, ou seja, em acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? É exatamente o exemplo que ele dá na sequência. No versículo 2 e 3, ele dá um exemplo, uma ilustração do que é isso, do que seria isso. Acepção de pessoas é você agir para com determinadas pessoas diferente do que outras em razão da sua aparência. Ou seja, se a pessoa chega arrumada, se a pessoa chega demonstrando certo padrão social mais alto do que outros, aí você vai tratar aquele com uma deferência, ou seja, com uma honra maior do que aquele que é simples, que entra até um pouco mal trajado, porque talvez não tenha a condição de se vestir melhor, porque é pobre, não é? Aí ele faz exatamente dá essa ilustração para que fique ainda muito mais claro para os irmãos o que significava essa acepção de pessoas. E isso ele diz: olha, não façam isso, não tenham a sua fé baseada nisso. Essa fé que você tem, se for no Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, ela não pode se basear em acepção de pessoas. Então a fé que vem do Senhor para conosco, naturalmente ela já tem que expressar humildade, ela já tem que expressar um desejo de amar a todos, em cumprimento do mandamento que a gente vai ver mais à frente, quando ele diz que devemos obedecê-lo. Essa lei régia é a lei que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quem é o nosso próximo? Qualquer pessoa que estiver
se aproximando de nós, que estiver ao nosso alcance. Então, o primeiro ponto é este, irmãos, que devemos evitar favoritismo, ou seja, devemos andar com humildade, devemos evitar essa coisa de, digamos assim, usando um termo nosso aqui, né, de ficar puxando o saco de pessoas que são abastadas financeiramente, que são ricas, né, e aí vamos lá puxar o saco daquela pessoa, olha, e aquele que é rico, que se vangloria na sua riqueza, ele tem que entender, como o Tiago já disse, que é insignificante. Lá no versículo 10 ele diz, o rico na sua insignificância, por quê? Porque todos, independente da sua condição social, todos na verdade estão na mesma situação. Por quê? Porque todos os homens foram criados iguais, não é verdade? Todo mundo foi criado igual, ninguém nasceu já, né, vestido e trajado, todo mundo nasce nu, né? E depois é que se veste. Esse é um ditado popular que minha mãe gosta de expressar, né? Todo mundo nasce nu, depois é que se veste. E aí, não trouxemos nada para este mundo. Nós não trouxemos nada para este mundo. E também não podemos levar nada dele. Nada pode ser levado. Você pode acumular o que for aí nesse mundo, mas você não leva. Vai servir depois como briga para quem fica para dividir o que você deixou. Mas desse mundo ninguém leva nada. Então, diante de Deus, nós não podemos nos gloriar de nossas posses ou das nossas realizações. Por quê? Porque tudo que temos nos foi dado por quem? Por Deus. Tudo que você tem e tudo que você é, foi Deus que lhe proporcionou. Então, por isso que Deus, ele não mostra parcialidade. Deus não mostra parcialidade. E isso é tão sério, essa questão, e se Deus é assim, nós que somos filhos de Deus, devemos, tal como Ele, agir da mesma maneira. Então devemos imitar o caráter de Deus. E para que não fique apenas no que eu estou dizendo, a própria Escritura fala por diversas vezes, pelo menos em 5 ocasiões das Escrituras, que Deus, ele não é Deus que é parcial, ou seja, ele não faz acepção de pessoas. Só para vocês terem um exemplo disso, abra sua Bíblia lá em Atos 10, no versículo 34, que está dizendo assim, ó. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Outro texto, Romanos 2, versículo 11, está dito assim, Romanos 2, 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Efésios, capítulo 6, versículo 9, mais uma vez, olha, vários textos das Escrituras, diz assim, Efésios 6, versículo 9, está dito assim, e vós, senhores, de igual modo procedei para com aqueles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Colossenses, capítulo 3, versículo 25, mais à frente aí, depois de Efésios, diz, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. E por fim, 1 Pedro 1, versículo 17. 1 Pedro 1, 17. Aí vem depois de Tiago. Diz assim, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Está vendo? Deus, ele não faz acepção de pessoas. Até mesmo porque Deus ele julga retamente. Então Deus não vai dizer assim, olha, eu não vou julgar aquela pessoa assim não, porque ela é rica, então eu vou passar a mão na cabeça dele. Não, Deus não está preocupado com a sua riqueza. Não tem essa aqui, Deus não negocia, não tem negociação com Deus. Deus é Deus. E feliz do rico
que entende quem é Deus, que conhece a Deus e que serve a Deus. Feliz dele. Assim como também do pobre. Feliz do pobre, que reconhece Deus e busca a Deus e segue ao Senhor. Porque quando ele diz que não faz acepção, ele quer dizer o seguinte: o Evangelho alcança ricos e pobres. No entanto, há ricos e pobres que também não se chegam para o Evangelho. E a mesma é a condição. Seja lá quem for, independente do que seja, se não tem a Cristo, está perdido. Quer seja pobre, quer seja rico. Por outro lado, o rico, ele por se achar suficiente, ele muitas vezes, dificilmente ele busca ao Senhor. É por isso da expressão dita que Jesus disse: olha, é mais fácil entrar um camelo no fundo da agulha do que o rico entrar no céu. Aí alguém pode dizer: olha aí, está vendo? Quem é rico não vai para o céu. Não, a Bíblia não está dizendo isso. Ela está dizendo que geralmente aquele rico que é ganancioso, que é avarento, que tem o dinheiro como um Deus para ele, o ídolo dele, esse não vai para o céu. Mas o rico que é alcançado pela graça, que é salvo, como foram os ricos do passado, Abraão, Ló, Jó, todos esses homens foram ricos, Davi, Salomão, foram riquíssimos, mas foram servos de Deus. Então não significa dizer, porque é rico, a pessoa não será salva. Será. Só que o rico salvo, ele vai ser humilde, ele vai ser generoso. O rico salvo, ele não é aquele apegado à sua riqueza, a ponto de achar que ele é superior aos demais. E ainda aqueles que acham assim: olha, devido ao que acontece no meio chamado gospel, né, hoje em dia, nesses movimentos religiosos chamados de teologia, que anda na linha da teologia da prosperidade, aí alguns são ricos e dizem assim: olha, eu não vou dar meu dinheiro para a igreja, não. Aqueles caras ali, né, são enrolados e tudo mais. Mas só que a gente não tem, é diferente, né? A igreja de Cristo, ela não tem esse viés de atrair pessoas ricas para se aproveitar da riqueza daquela pessoa. Não. É tanto que aqueles que são ricos e são fiéis a Deus e pertencem ao povo de Deus, ele não tem esse tipo de problema, de ficar se achando, de achar que eu não dou meu dinheiro para ninguém, eu não vou contribuir com nada, porque eu dou quando eu quiser, eu dou quanto eu quiser, e fica naquela luta interior, achando que as pessoas estão olhando para o dinheiro dele. Na igreja de Cristo isso não acontece, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não está preocupado se a pessoa é rica ou pobre. Ele está preocupado em salvar aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. E dentre esses que Deus escolheu, tem gente de todo tipo. Deus não diz assim: olha, só vou salvar os pobres do mundo. Não. Só vou salvar os ricos do mundo. Também não. Deus disse: eu vou salvar todos aqueles que eu escolhi antes da fundação do mundo, independente do que ele seja aí no mundo. Se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é mulher, se é homem, não importa. Deus, ele há de salvar todos aqueles que ele escolheu. E que o próprio Jesus veio fazer isso. Jesus nasceu e está lá, dito em Mateus. Ele veio salvar o seu povo dos pecados dele. E tem feito isso. Ao longo de toda a história da humanidade, o que Jesus veio fazer tem se cumprido. E vai se cumprir, vai continuar se cumprindo. Todos serão salvos daqueles que Deus escolheu. Só que essa condição nos traz para um ambiente como este. Uma vez que a pessoa é salva, ela vem fazer parte do quê? Da igreja. Chega na igreja, a igreja é formada de pessoas o quê? Imperfeitas, que tem que buscar o quê? A santificação. Então vejam, Tiago se fala aos amados irmãos, olha, meus irmãos, no capítulo versículo 1. E mais à frente ele vai chamar isso de amados irmãos, versículo 5. Ele diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus, olha, os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Então aqui Tiago estimula-nos a sermos, olha, ricos em fé. Sejam ricos em fé. Então, um segundo resultado de quem é alcançado pela graça e salvo mediante a fé
é que esta fé vai lhe deixar rico. Em que sentido? Suprido. Você não vai haver essa necessidade mais. Então a pessoa pode continuar, do ponto de vista humano, pobre, porque ela não tem recursos deste mundo, mas do ponto de vista espiritual, se ela tem fé em Jesus, ela é uma pessoa rica. É rica em fé. Está aí no texto: ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Então, aquele que é rico, que é pobre neste mundo, e aí tem um exemplo das Escrituras, né, do rico e Lázaro. Lázaro era o quê aqui na terra? Um mendigo. Comia das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas Lázaro tinha fé em Jesus. Lázaro morreu. E para onde foi Lázaro? Para o céu. O seio de Abraão, o céu, o paraíso. E o rico? Era rico, se autossuficiente, certamente menosprezava o pobre, olhava o pobre assim, de cima para baixo, que esse pobre aí, imundo e tal, pisoteava, como talvez fizesse, como o Tiago está dizendo aí, que é aquele que pega o pobre e diz: olha, fica aí em pé, nem assenta, senta aí no chão, não dá um lugar para aquele pobre ficar. Mas Lázaro foi gozar da vida eterna, rico em fé. E o rico em dinheiro da terra foi para o inferno. A miséria eterna. A miséria. O estado de miséria eterno. A pessoa que está no inferno e é rica neste mundo e morre aqui e vai para o inferno, é a pior coisa. Por isso que Jesus alertou que um rico estava muito cheio de si, dizendo que ia construir, aumentar a sua riqueza. Aí Jesus faz: olha, pensa bem, viu? Você está fazendo isso aí, acumulando riqueza na terra. Quando você morrer, o que vai ser da sua alma? Então tem gente que fica muito preocupada, e a maioria das pessoas é assim. É muito preocupado com o aqui e agora, com o ter e tal, e fica naquela coisa desenfreada, de chega, não tem tempo para nada, porque tem que trabalhar muito, porque tem que ter dinheiro, porque tem que gastar, porque tem que comprar, e aquela coisa desenfreada, e não tem tempo para Deus, não tem tempo para orar, se é que pertence a alguma igreja, se não, isso nem chega nem perto disso. Então, o que acontece? Essas pessoas, em falecer dessa maneira, vai viver a miséria do inferno. Mas aquele que são ricos ou pobres, independente do que seja, mas tem fé em Jesus, quem é rico humanamente falando, vai ser rico duas vezes. É rico humanamente e vai ser rico espiritualmente, rico em fé. Se é pobre humanamente, vai ser rico espiritual, porque tem fé em Jesus. Então vejam, essa é a beleza do Evangelho. A pessoa, independente do que ela seja aqui, em Deus, ela é rica. Porque a sua riqueza é espiritual e ela já tem uma herança, um reino que Deus prometeu aos que o amam. E ele segue dizendo: entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Então ele dá uma advertência ao rico que estava menosprezando o pobre, e as pessoas eram da igreja que estava recebendo essa carta de Tiago. Os irmãos que estavam dispersos, vocês lembram, né? Estavam dispersos, então ele chama de irmãos, então ele está falando para crente aqui. Então ele diz: olha, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais. Porque quem era rico, condição que tinha posse, o que é que fazia? E que faz? Né? Se tiver, ele vai lá na justiça, paga advogado caro, e o pobre se arrebenta, não consegue. Ele não consegue vencer uma causa por rico, porque exatamente o rico tem as suas maneiras, o seu dinheiro, o seu poder financeiro, que é alto, e o pobre não tem condição de conseguir uma vitória em cima dele. E Tiago está chamando a atenção daqueles irmãos que os ricos da época lá oprimiam eles e também arrastavam para tribunais. E aqueles irmãos, por vezes, estavam bajulando o rico. E ele então chama e alerta para isso: vocês não podem seguir
o caminho do rico miserável, mas siga em riqueza, em fé que você tem, e não menospreze aquele que é pobre. Aí ele diz: não são eles também os ricos, né? Os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado, eles zombam do nome de Deus. E aí tem aqueles ali que estavam ainda bajulando aqueles ricos. Chega ele lá, entra na sinagoga e chama e bota ele no melhor lugar. Não, ele pode até adentrar, e como deve, né? A igreja é pública, estamos aqui num culto público, qualquer pessoa pode entrar aqui, quer seja rico, quer seja pobre. Ninguém aqui pode impedir ninguém de entrar, a não ser que seja um perturbador, não é? Da ordem, aí os diáconos vão ter que agir. Mas do contrário, todos podem entrar aqui. Mas o fato de você adentrar a igreja, não vai ter aquela deferência. Olha, se o fulano chegar aqui de terno e gravata, olha, vamos botar lá na frente, porque ele chegou arrumado. Aí o outro chega com a camisa de malha, tranquilo, talvez até uma bermuda. Não, aquele ali, deixa ele, fica aí fora, não entra não. Claro que ninguém vai fazer isso. Aqui não faz isso. Porque a gente não pode agir com acepção de pessoas. Mas, porventura, por isso que o Tiago está escrevendo, naquele tempo, naquela época, alguém agiu assim, precisando o Tiago escrever para advertir aquelas pessoas. E aí ele vai, já concluindo, dizendo assim, versículo 8 a 11, ele vai dizer: ora, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, qual é a lei régia? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Então, se você estiver agindo assim, com humildade, demonstrando amor pelo seu irmão, pelo seu próximo, está fazendo bem. Agora, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Agir com deferência para com pessoas, pela aparência da pessoa, pelo que a pessoa tem, é pecado, segundo as Escrituras. Então, aprendamos bem isso, e espero em Deus que nós já tenha aprendido isso há bastante tempo, porque nós não usamos de maneira alguma desse tipo de artifício que muita gente por aí afora faz, de ficar bajulando a pessoa porque é rica ou menosprezando a outra porque é pobre. Não. Aqui nós não usamos desse tipo de coisa. Mas se porventura se passou no coração de alguém alguma vez, isso se liberta. Saiba que se alguém caiu nesse erro, cometeu um pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Se alguém agir dessa maneira, está pecando. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Então a lei diz isso. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Se não adulteras, nem matas, mas faz acepção de pessoas, se tornou transgressor da lei. E por fim, então, o que devemos fazer? Qual o resultado dessa fé em nós? Ela vai resultar em misericórdia. Quem tem a fé em Cristo mostra a sua misericórdia. É o final aí do versículo 12 e 13, ele diz: falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Hajam por misericórdia. Olhe para as pessoas com misericórdia. As pessoas, elas estão necessitadas, sim, da graça de Deus. Todas estão precisadas. Como um dia nós também estávamos. Todos nós, outrora, estávamos pobres. Por isso que a palavra de Deus, bem-aventurado quem? Os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Porque no sentido de o necessitado, todos necessitam.
Independente de ser rico ou pobre, humanamente falando, economicamente falando, todos necessitam da graça de Deus para a sua salvação. E nós que já fomos alcançados por esta graça, temos que ter o olhar da misericórdia, no sentido assim, da compaixão mesmo, de ver alguém que a gente conhece e está escravizado naquela vida que leva, miserável, quer seja rico, quer seja pobre. Por isso você e eu temos a responsabilidade de levar o Evangelho para todo tipo de pessoas. Nós não podemos fazer acepção. Independente. Se você tem alcance de pessoas com alto poder aquisitivo, leva o Evangelho para ela. Se você tem alcance com pessoas com baixo poder aquisitivo, leva o Evangelho para ela. Aqueles que estiver ao seu alcance, leve o Evangelho e viva o Evangelho, para que até mesmo aquelas pessoas que por vezes desprezam ou menosprezam um crente, possam se calar e dizer: eu não posso dizer nada, esse crente aqui é muito certo, esse crente é honesto, esse crente de fato demonstra um caráter, uma condição que não tenho o que dizer. Que viva dessa maneira, para que não dê razão às falas, às zombarias, às falas que muitos emitem, não é? Em desfavor dos crentes. Infelizmente, alguém pode dizer: aquela pessoa ali diz que é um crente, mas olhe, é assim, é assado. Por quê? Por falta do testemunho. Então, ora, irmãos, nós recebemos essa fé da parte de Deus. E essa fé traz resultados em nós. E os resultados da fé é de fato nos mostrar uma vida humilde, mas uma vida também rica em fé, uma vida também de obediência à palavra dele e, portanto, da prática da misericórdia. Isso tem que estar evidente nas nossas vidas, para que assim continuemos a ser uma igreja sadia, uma igreja que demonstra que de fato foi alvo da graça de Deus e que está fazendo a diferença na cidade onde está inserida. Isso é muito importante para o bem da sua alma, para o bem da igreja que você está fazendo parte, pois você é a igreja, organicamente falando, e assim teremos e sustentaremos o bom nome de Deus. Eu sei que, como o Tiago diz aí, que o rico ele chegava a blasfemar o bom nome que sobre vós foi invocado. Sabe o que significa isso? O nome de cristão, o nome de ser de Cristo. Eles zombavam, eles menosprezavam, eles blasfemavam sobre eles. Mas a consciência do crente fiel o leva a ter tranquilidade e paz em seu coração, porque ele está servindo a Deus, ele não está servindo a homens. A sua preocupação não pode ser com os homens, no sentido de dizer assim: vou demonstrar uma coisa sem ser, para que os homens possam me olhar diferente. Não façam isso. Demonstre com humildade e simplicidade a beleza do Evangelho em sua vida, para que isso sim glorifique o nome do Senhor. E aqueles que ficam lá, quer sejam ricos, quer sejam pobres, nós não fazemos acepção nenhuma. O Evangelho está aqui sendo anunciado e pregado para qualquer pessoa. E Deus vai ser e é gracioso para salvar todos aqueles que Ele quer salvar, como tem feito comigo, com você e com todos aqueles que um dia crerem no Senhor Jesus para serem salvos e assim vier a fazer parte da Igreja de Cristo. Então, meus irmãos, que a fé que há em nós, resultado que traz esse resultado para todos nós, continue uma fé viva e uma fé eficaz, que há de nos conduzir sempre em santificação à presença do nosso Deus. Oremos. Ó Deus bendito, Deus amado, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela palavra que nos trouxe nesta manhã e possamos sermos edificados através dela. E trabalha em nossos corações, corrige-nos
e nos leva sempre, ó Deus, a fazer o que é certo, a obedecer a Tua palavra. É o que pedimos, ó Pai. Se porventura temos sido negligentes na obediência à palavra do Senhor, no amar o próximo, que possamos nos voltar arrependidos para a palavra do Senhor que nos trouxe nesta manhã e continuar a vida cristã autêntica, verdadeira, genuína, para que através de nossas vidas o Teu nome seja honrado e glorificado. É o que pedimos assim, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém.